modeladora, deixa roxo mesmo? Dói? Como é isso aí, Nath? Calma que eu vou te explicar agora. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like. Deixa também o seu comentário. Me fala se você acha que é normal deixar roxo, doer, antes de ver o vídeo. Fala aqui que eu quero saber. Me conte também os casos. Eu tenho muito caso para falar sobre massagem modeladora, viu? Não é pouco, não. E não se esqueça também de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita. E olha, eu me lembro como se fosse hoje. Estava eu de manhã lá jogando meu vôleizinho de praia. Quando finalizou o vôlei, eu lembro que uma colega virou e falou assim: quando acabar aqui, eu vou fazer massagem modeladora. E eu vou pedir para a pessoa fazer bem forte para me deixar toda dolorida e toda roxa. Vamos entender agora se é assim mesmo ou se não é. Bora lá. Antes de responder essas perguntas, nós precisamos entender o que é o roxo. Os arroxeados que podem ocorrer no corpo são chamados de equimoses ou hematomas e ocorrem por conta de uma lesão ou de um trauma. A equimose é quando há o rompimento dos vasos sanguíneos superficiais e extravasamento de sangue. Já o hematoma ocorre também o rompimento desse vaso, extravasamento de sangue, acúmulo de sangue no tecido e um alto relevo. Portanto, se após a massagem modeladora a cliente ficar roxa com equimoses, isso significa que o profissional ele empregou uma força tão forte, tão intensa, que foi capaz de gerar um dano, uma lesão, um trauma no vaso sanguíneo e, consequentemente, extravasamento de sangue. A gente pode observar isso por essa foto. Então, se ocorreu hematomas, equimose, a cliente ficou roxa após o procedimento, após a massagem modeladora, significa que a pressão realizada, a força realizada no momento do procedimento foi tão intensa a ponto de gerar uma lesão no vaso e extravasamento desse sangue. Então, o procedimento ele foi feito de forma incorreta. Nós falamos sobre equimose, sobre roxo, se pode ou não, é normal ou não ficar roxo. E agora a gente vai falar sobre dor. E por falar em dor, eu lembrei de um caso da minha pós-graduação. Pois é, na minha pós-graduação, a gente estava tendo aula de massagem modeladora e a professora ela estava ensinando para os alunos fazer massagem modeladora bem forte, que gera dor, que gera equimoses e teve, né, a aula teórica e depois teve a aula prática e algumas alunas elas foram ser modelo e receberam a massagem, a professora aplicando, ensinando como aplicava. E nessa pós-graduação a gente tinha duas aulas, era uma aula sábado e outra aula domingo. Então no sábado foi a aula teórica e a aula prática e domingo a gente ia ter, né, a continuidade lá da aula. E essas alunas elas chegaram. Quando elas chegaram, elas não conseguiam andar, elas estavam assim, ó, todas tronchas assim, andando, sentindo dor. Aí ela falava: professora, eu tive que tomar um relaxante muscular, eu tive que tomar tal remédio. E a professora falava assim: é assim mesmo, é isso aí que a gente quer, é assim mesmo, tá normal, super normal. Depois daquela aula, eu cancelei, tranquei, não fui mais para aquela pós. E aí o que eu quero falar também com isso é que muitas vezes a gente aprende, a gente vai no curso técnico, a gente vai em um curso livre, a gente vai em uma graduação ou então em uma pós-graduação e a gente aprende que a massagem modeladora ela deve ser feita dessa forma, deve ser forte, deve doer, deve deixar roxo e não é bem assim. A gente precisa ir em busca do entendimento, do conceito, o objetivo de cada técnica para que a gente possa realizá-la da forma adequada, promovendo os efeitos que a gente deseja, não efeitos indesejados. Você acha que é normal a gente querer um rompimento de vaso em uma massagem modeladora? Não é normal, a gente não quer lesionar o cliente, a gente não quer lesionar o organismo, a pele, não é esse o objetivo, muito pelo contrário, estética é saúde, então a gente deve prezar por isso. Com relação à dor, muitos profissionais e educadores acreditam que a massagem modeladora é preciso ser realizada com uma força mais intensa e por isso a dor, para que essa força ela seja capaz de fazer com que as nossas mãos chegue no tecido adiposo e promova danos. Agora imagine se com as nossas mãos nós seremos capazes de passar pela epiderme, passar pela derme, chegar no tecido adiposo e aqui, com a força que está sendo empregada, a gente conseguir quebrar placas gordurosas, quebrar o adipócito, quebrar essa célulazinha aqui,
ou então quebrar a gordura, que é o triglicerídeos que está dentro dos adipócitos. Isso é uma ideia equivocada. Nós não conseguimos com as nossas mãos, por mais que a gente coloque uma força mais excessiva, a gente não consegue gerar danos nesses adipócitos e nem gerar uma lipólise com a força da nossa mão. Isso aí não acontece. Por conta disso, a gente não deve realizar uma força tão intensa a ponto de gerar dor em nossos clientes. Os movimentos da massagem modeladora, eles são mais vigorosos, tem uma pressão um pouco maior, mas não a ponto de gerar dor. E essa pressão ela é maior para fazer com que a nossa pele tenha um contato melhor com a pele do cliente. Além disso, os movimentos eles também são mais rápidos, para fazer com que a gente consiga gerar mais atrito. Gerando mais atrito, a gente consegue aumentar a temperatura, aumentar o metabolismo e estimular a lipólise e favorecer também a permeação de ativos. Então, o objetivo da massagem modeladora é esse, é ter um contato maior com a pele do cliente, fazer um atrito maior, gerando um aumento de temperatura local para a gente ter todos esses mecanismos que eu acabei de falar. Então, não tem necessidade de colocar uma pressão muito intensa a ponto de gerar dor. E aí, a gente vai fazer um teste agora. Pega aí a sua mãozinha, pega a mão, com a outra mão você vai fazer uma massagem leve, com uma pressão suave. Então, não pressiona muito a pele não, tá? É um movimento leve, devagar, sem muita pressão. Então, faz esse movimento e registra aí como é que ficou a temperatura da sua mão. Registrou? Agora a gente vai fazer o outro teste, que é, você vai pegar a sua mão, colocar uma pressão maior para ter um contato maior com a sua pele e você vai fazer movimentos mais rápidos, você vai gerar mais atrito. Então, faz isso aí. E aí você me diga agora qual dos dois modos aqueceu mais, o primeiro ou o segundo. Foi o segundo, não é? Então é isso que a gente quer com a massagem modeladora. Gerar esse atrito, aumentar essa temperatura para a gente estimular a lipólise, para a gente favorecer a permeação de ativos. E só por esse teste aqui, você acabou de ver que não precisa uma pressão muito intensa. Não precisa sentir dor. Você sentiu dor? Eu não senti dor. Então, se você sentiu dor, você colocou pressão demais aí, viu? Mas a gente não sente dor. Não é para sentir dor com a massagem modeladora. Então, entendendo o objetivo da técnica, a gente consegue aplicá-la da forma correta, sem gerar dor e sem gerar equimoses, hematomas, roxidão nos nossos clientes. Agora, tem clientes que são mais sensíveis, tem um limiar de dor menor, tem clientes que têm varizes, então fica mais fácil romper os vasinhos. Mas a parte boa da massagem modeladora é que nós controlamos a pressão que vai ser exercida. Então, a gente consegue modificar e adequar a cada cliente. Então, se o cliente tem varize, a pressão vai ser bem menor. Se o cliente ele sente dor, a pressão vai ser menor. Não vai ser a mesma pressão que nós iremos realizar em uma pessoa que não sentiu dor, que não tem varizes. Então, aquela pressão ali ela pode ser um pouco maior do que a outra, do que o cliente que tem um limiar de dor menor, do que o cliente que tem varizes. E assim a gente vai adequando e vai tornando o nosso tratamento ideal para cada cliente. Então não é porque, Nath, aquele cliente ali ficou roxo porque tem varize. Não, a culpa é sua. A culpa é sua que não soube dosar a pressão que vai ser exercida naquele. Achou que aquele era igual àquele, mas não, a gente controla, nós não somos mágicas. Nós não somos máquinas. Eu falei mágica, mas também não é mágica não. Mas nós não somos máquinas, então a gente consegue regular a pressão e ajustar a pressão a cada cliente, fazendo com que o cliente ele não sinta dor, ele não tenha equimoses, não tenha rompimento de vasos e ele tenha ali um procedimento confortável, tranquilo e agradável. Porque o nosso objetivo também é fazer com que os clientes voltem, não é verdade? Então, se a gente bota dor, se a gente bota o cliente para sentir dor, ele não vai voltar. Quem é que gosta de sentir dor? Tá bom, algumas pessoas gostam, mas a maioria não, né?
Então, não façam com muita força a ponto de traumatizar o cliente, ao ponto de gerar muita dor e gerar lesão nos vasos também. Fica aqui o meu alerta para os profissionais. Se por algum motivo você aprendeu que a massagem modeladora, ela precisa ser forte, ela precisa causar dor, ela precisa causar desconforto e ela precisa deixar roxo, está na hora de você se reciclar, se atualizar. E também por isso que você tá aqui, né? Já tá aprendendo aqui coisas novas e agora você vai realizar a técnica da forma correta. Eu fico muito feliz por isso. Se você não é profissional e está por aqui vendo esse vídeo, saiba que equimoses e dor não é normal, não deve ocorrer na massagem modeladora. Se por algum motivo você está passando por isso, me recomenda para o profissional que te atende, que do lado de cá eu vou dando todas as orientações corretas para ela. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em responder. Não se esqueça de deixar o seu like, deixa também o seu comentário, eu vou adorar ler. E se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrita. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!